Olá, aqui estamos novamente para dar continuidade a esses estudos sobre escatologia. E hoje nós vamos tratar sobre o tema da vinda de Jesus. É um tema que já foi anteriormente tratado inicialmente, mas como é um tema muito extenso, hoje nós vamos dar prosseguimento enfocando mais um aspecto dessa questão da vinda de Jesus. Então eu vou ler Apocalipse 1:7, Apocalipse capítulo 1, verso 7, que diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, Apocalipse já começa mencionando essa questão da vinda, embora a palavrinha técnica parousia, que é a vinda, não está aqui mencionada, mas ele está descrevendo aqui com alguns detalhes a respeito dessa vinda. Eu vou destacar aqui algumas expressões que são usadas aqui. Então, a expressão inicialmente que eu vou destacar é todas as tribos da terra. Todas as tribos da terra, eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Todas as tribos da terra. É interessante usar essa linguagem de tribos, tribo da terra, que na Bíblia são normalmente, comumente chamadas, se referindo à nação de Israel. A nação de Israel são as 12 tribos. No Antigo Testamento são muito mencionadas, mas no Novo Testamento também. Na carta de Tiago, Tiago começa a sua carta dizendo assim: Tiago, servo de Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão ou da diáspora. Então, como eu já disse anteriormente, Tiago, que era um dos líderes da igreja de Jerusalém, ele escreve para a comunidade cristã judaica, por isso que ele encaminha a carta às 12 tribos da dispersão. Agora, Apocalipse 1:7, quando está falando da vinda de Jesus, ele fala a todas as tribos da terra. Todas as tribos da terra. Todas as tribos da terra é um contraste, existe um contraste entre as 12 tribos de Israel e todas as tribos da terra. São as nações, etnos, as etnias, né? Porque todas as nações, por maior que seja, até mesmo a China, começaram com um casal, né? Então, João está aqui dizendo então que a vinda de Jesus, ela será para todas as tribos da terra. E aí eu vou me reportar a um outro texto que usa a mesma linguagem. Então vamos ver, Mateus capítulo 24, onde Jesus também está discursando sobre este assunto da sua vinda. Mateus 24:26, ele diz: Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E no verso 30 ele diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Então veja só novamente aqui a expressão, todas as tribos da terra, que significa todas as nações, geralmente com a exclusão da nação de Israel, porque é sempre um contraste entre todas as tribos da terra e as 12 tribos de Israel. É uma linguagem semelhante da grande comissão, que diz assim: fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações são todas as tribos da terra. Então, Mateus ainda, continuando em Mateus 24:30, parte B, ele diz: E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, as nuvens são mencionadas também, como em Apocalipse 1:7, né? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Então, veja aqui nesse texto de Mateus, a redação de Mateus,
é muito semelhante àquilo que Paulo menciona em 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, quando ele diz que haveria um engano, e o engano era a igreja pensar que a vinda de Jesus seria logo. Então Jesus está dizendo aqui, se alguém disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Ou seja, a vinda de Jesus não será uma vinda particular, né, para uma pessoa, um grupo de pessoas. Diz, olha, quando ele vier, será uma vinda para todas as nações, todo olho o verá. Então, uma coisa inconfundível. Eu não sei como isso sucederá, mas será assim. E aí eu, dentro dessa visão de todas as tribos da terra, que a vinda de Jesus será para esse grupo, todas as nações, todas as tribos da terra, Apocalipse diz aí, se lamentarão, né? E todas as tribos da terra se lamentarão. Vamos ver aqui esse se lamentarão, tá? Em Mateus 24:30 usa a mesma expressão, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão. É interessante que aqui Jesus está falando, Mateus escreveu, e Apocalipse, João, o outro apóstolo, que está redigindo, mas ele usa a mesma expressão, se lamentarão. Aí a minha pergunta é, por que se lamentarão? Porque todas as tribos da terra, ou todas as nações, verão a vinda de Jesus nos ares. As nuvens são mencionadas, será nos céus. E eles se lamentarão. Eles se lamentarão porque aquilo que eles já sabiam, aquilo de que eles ouviram falar, o Evangelho, a história de Jesus, né? Eu creio que o mundo todo ouviu falar. Acontece que nem todos creram, né? E quando eles virem a evidência inequívoca no céu, eles vão descobrir tarde demais que era tudo verdade. Por isso que as tribos da terra se lamentarão, né? Porque eles deixaram passar a oportunidade. Então, assim será. E aí eu estou querendo falar hoje sobre a vinda de Jesus. Embora seja uma vinda só, mas ela é apresentada no Novo Testamento por 3 óticas diferentes. Ou seja, uma vinda será para todas as nações. E aí alguns escritos eles mencionam esse aspecto, né, pela ótica de todas as nações. E uma outra ótica é para a nação de Israel, especificamente para a nação de Israel. E finalmente é para a igreja. Então a vinda de Jesus ela será endereçada a esses 3 tipos de público. Porque na verdade o Novo Testamento menciona, não só o Novo Testamento, mas toda a Bíblia, que existe 3 tipos de gente do mundo. Principalmente no Novo Testamento, né? Paulo fala isso, acredito que é em Efésios 2, que ele diz que existem os judeus são uma nação especial, uma nação singular, né? Embora hoje esteja numa situação um tanto quanto de humilhação ainda, mas toda a história do Antigo Testamento exalta a nação de Israel como uma nação diferente das outras, uma nação especial. O profeta usa até a linguagem assim, a chefe das nações, como se fosse assim, Israel é a primogênita das nações. Embora no momento ela não seja vista dessa maneira ainda, e ainda está sob disciplina de Deus, sobre alguns aspectos. Mas existe o judeu, existe os gentios, e no Novo Testamento existe a igreja. A igreja, no Novo Testamento, Paulo diz que a igreja é constituída por pessoas que vêm dos judeus, dos gentios, e é um terceiro povo que forma a igreja. Então, eu estou mostrando para vocês então que a vinda de Jesus será vista desta maneira por todas as nações. E eles se lamentarão por isso. Porque perceberam que agora é tarde demais, né? Porque eles não creram. Então, agora eu vou voltar aqui um pouco, Apocalipse 1:7 novamente. E eu vou ler novamente o verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Esse todo olho o verá, né? É isso que significa mesmo. Mas a próxima frase que ele usa aí é: até os mesmos que o traspassaram. Ora, aqui não são todas as nações, até os mesmos que o traspassaram. Essa palavrinha traspassaram aqui é uma chave
de interpretação, a chave hermenêutica, e nós vamos encontrá-la em outros textos que eu vou logo em seguida mostrar. Nós sabemos que essa questão de traspassar, Jesus teve o seu lado traspassado pela lança do soldado romano. Ele também teve as mãos e os pés traspassados pelos cravos, pregos. E foram os romanos que fizeram isso. Isso pela nossa visão, né? É o que a Bíblia de fato registra, mas pela visão de Deus, os que traspassaram Jesus foram os judeus, né? Não podemos esquecer que Jesus era judeu, mas o seu próprio povo, os seus próprios irmãos judeus, o entregaram para os romanos, para o Império Romano. E então Deus colocou na conta de Israel o terem traspassado Jesus, até mesmo os que o traspassaram. E aí, nessa vinda, diz aí que todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Ou seja, todas as nações verão, mas os judeus também verão. E aí eu vou mostrar agora lá no Antigo Testamento, o profeta Zacarias, capítulo 12, o que acontecerá nesse momento, quando a nação de Israel, todo olho verá, a nação de Israel vai ver também. Então, qual será a reação dos judeus quando virem no céu o sinal do Filho do Homem? Vamos ver aqui, Zacarias 12, verso 10. Verso 10 diz o seguinte: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. Aqui parece a pessoa falando na primeira pessoa, como se fosse o próprio Jesus que está falando, né? O Espírito Santo é chamado Espírito de Jesus Cristo também. Então, às vezes ele fala na primeira pessoa. Então, assim, e olharão para mim a quem traspassaram. Ele está falando, né? O próprio Espírito de Jesus está falando. Olharão para mim a quem traspassaram. E eu vou dar uma interrompida na leitura aqui e vou ler o Salmo 22, né, que o Salmo 22 usa também essa expressãozinha aí. Salmo 22, 16. Né? Salmo 22, 16. Vamos ver aqui. É um salmo messiânico, assim chamado, onde toda a linguagem do Salmo 22 é uma descrição do que Jesus passou na cruz, naturalmente pela ótica de Deus. O que aconteceu na cruz do Calvário, olhando assim pela visão humana, os seres humanos viram uma coisa, mas vai ver coisas invisíveis acontecendo ali, no mundo espiritual. E o profeta viu isso, né? E ele registrou essas palavras. Salmo 22, Salmo 22, verso 16, diz assim: Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Então, algumas pessoas tinham dúvida de saber, será que os pés e as mãos de Jesus foram traspassados ou foram só as mãos? Bom, o Salmo 22, verso 16, está dizendo, traspassaram-me as mãos e os pés. Então já sabemos que foram as mãos e os pés de Jesus que foram traspassados. E voltando a Zacarias capítulo 12, verso 10, eu vou continuar na parte B agora, mostrando que aquela ideia que aparece tanto em Apocalipse 1:7 como em Mateus 24:30, tipo assim, todas as tribos da terra se lamentarão. Agora vamos ver a reação de Israel, né, que vai ser semelhante. Zacarias 12:10, parte B, diz assim: E o prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E vai até o verso 14 mostrando todo esse pranto, né, de Israel, e aqui é literalmente a nação de Israel toda. Aqui não são os 144 mil, mas é toda a nação. Por isso que Paulo diz lá em Romanos
capítulo 11, acredito que é capítulo 11, de 9 a 11, que toda nação se converterá num só dia. Então, é nesse dia, quando Jesus vier, e todo olho verá, tanto os gentios como os judeus, e a nação de Israel, ela terá essa reação aqui. Né? Em relação aos gentios, é dito que eles se lamentarão, e Israel prantearão, né? Um pranto vai ser muito grande em Israel, porque eles vão perceber que aquele Jesus, aqueles não reconheceram como Messias, e que muitas vezes rejeitaram, quando eles o virem vindo sobre as nuvens do céu, eles chorarão, né? Amargamente. E aí a nação se converterá num só dia. Por isso que isso é o que significa a expressão todo Israel será salvo. É nessa hora, porque toda a nação se converterá nessa hora, porque toda a nação de Israel, ela crê no Messias, ela está aguardando um Messias, ela só não crê que seja Jesus esse Messias. Mas quando eles virem Jesus vindo nos céus, com poder e grande glória, como outra expressão usada, eles chorarão amargamente e se converterá toda a nação num só dia. Então, voltando a Apocalipse 1:7. Esse que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então nós temos aqui a vinda de Jesus então para todas as tribos da terra, são todas as nações, e também para a nação de Israel. Agora eu quero trabalhar um pouco aqui com a vinda de Jesus agora para a igreja. É a mesma vinda, mas vista por essas três óticas. Né? Agora, como é que a igreja verá? Algumas pessoas pensam assim, haverá mais de uma vinda de Jesus. Será uma vinda para a igreja, outra vinda para o mundo, outra vinda... Não, é uma vinda só. Só que esses três grupos o verão, né, por óticas diferentes. Vamos ver agora então aqui a vinda de Jesus para a igreja. A igreja que realmente crê que Jesus é o Messias mesmo. E eu vou ler aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou ler a partir somente o verso 15 em diante. Então, 1 aos Tessalonicenses 4, 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda, aqui está a palavrinha vinda, e essa vinda é a parousia, a palavrinha técnica, teológica, que na escatologia significa realmente a vinda, né? Então não é o retorno, nem a volta, nem o segundo advento, mas é a vinda, que é a mais predominante usada no Novo Testamento, essa palavrinha aí. Então Paulo diz, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Eu vou parar aqui porque eu quero comentar um pouquinho essa palavra alarido. Eu já vi que a palavra alarido não aparece em todas as versões. Algumas traduções não contêm a palavra alarido. Eu acho um prejuízo, porque eu creio que a palavra alarido ela é muito esclarecedora. Porque quando o Senhor descerá do céu com alarido, a palavra alarido significa num cenário de guerra. E aí eu vou citar aqui no Antigo Testamento 2 textos. Tem muito mais, mas vou citar apenas 2. Para mostrar o sentido de alarido, que é um cenário de guerra. Jeremias capítulo 4. Jeremias 4, 19. Onde o profeta diz o seguinte: ah, entranhas minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó alma minha, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Alarido, um cenário de guerra. E o outro texto que eu quero mencionar é Êxodo 32, 17. Êxodo 32, 17. Êxodo 32, 17. Moisés descendo do monte, junto com Josué. E aí nós vamos encontrar as seguintes palavras em Êxodo 32, 17.
E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Então, poderia citar muitos outros textos, mas eu creio que já ficou claro que a palavra alarido significa cenário de guerra. Ou seja, Jesus descerá do céu com alarido. Descerá para guerrear sobre o Monte Sião. Então, o texto que diz isso, né? Porque, creio eu já tenho dito aqui que a igreja terá que enfrentar a tribulação. O anticristo estará reinando, governando a terra. Estamos aí na iminência de ver o governo mundial formado. Eu creio que estamos na fase de acabamento do governo mundial. E aí o falso profeta estará também no cenário. E Jesus descerá do céu com alarido para guerrear contra o anticristo e o falso profeta, que estará liderando as nações. Então esse é o sentido de que o Senhor descerá do céu com alarido. 1 Tessalonicenses 4:16. Só que além de alarido, né, que ele fala aí, a segunda coisa que Paulo diz é: e com voz de arcanjo. Aqui essa versão tá. E com voz de arcanjo, mas eu percebo que as versões mais eruditas e mais fiéis ao original, elas traduzem a voz do arcanjo. E entendo que a Bíblia fala somente de um arcanjo, que é Miguel. Eu sei que há pessoas que acreditam que há mais de um arcanjo, porém eu não vi na Bíblia ainda essa informação. Pode até haver outro arcanjo, mas o que está claro na Bíblia é que existe um arcanjo e esse arcanjo é Miguel. E aí está dizendo que quando Jesus vier, na vinda dele, além dele descer com alarido, haverá a voz do arcanjo, né, no Antigo Testamento. Especificamente o profeta Daniel, o arcanjo Miguel é muito mencionado como o príncipe que luta a favor da nação de Israel, é Miguel. Então, não sabemos se esse alarido que será ouvido, será a voz do arcanjo, será que ele que fará esse alarido? Se são os anjos todos farão o alarido, o próprio Jesus que virá comandando os anjos, se fará o alarido. O certo é que deve ser um alarido muito forte, eu acredito até que toda a terra ouvirá esse alarido. Né? Mas o arcanjo Miguel certamente virá nesse meio aí. Isso é a vinda de Jesus, será dessa maneira espetacular, né? Espetacular. Mas a terceira coisa que ele diz é 1 Tessalonicenses 4:16. Terceira coisa ele disse. 16. E com a trombeta de Deus. Aqui é essa expressão. E com a trombeta de Deus. A trombeta de Deus. De repente até o alarido faz parte do alarido, o som da trombeta. Mas aqui fala a trombeta de Deus. Aí eu quero falar um pouquinho sobre a trombeta de Deus, porque tenho ouvido alguns estudos, alguns ensinos mencionando a questão da trombeta, que será ouvida na vinda de Jesus, mencionando a festa das trombetas lá da cultura judaica. Porém, como creio eu que os reformadores estavam certos quando diziam assim, que a Escritura se interpreta com a Escritura, né, a própria Escritura interpreta a si mesma. Eu quero me ater à questão da trombeta mencionada no Novo Testamento. Eu vou mostrar aqui para vocês onde a trombeta é mencionada no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 15. Capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Verso 51. Paulo está falando sobre a ressurreição, então de repente Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eu chamo a atenção aqui para essa questão do transformados, porque a palavra que se destaca aqui nesse texto é a palavra transformação.
E eu, há algum tempo, há alguns anos, eu mudei o meu conceito a respeito do arrebatamento da igreja, ao perceber que aquilo que eu acreditava antes não era correto. Eu acreditava, como muitos acreditam hoje, que o arrebatamento da igreja, cheguei a ensinar isso, que o arrebatamento da igreja, ele aconteceria no momento, num abrir e fechar de olhos, né? Num átomo de tempo, baseado nesse texto aqui. Mas, quando eu fui ler o texto direito, eu percebi que não é bem isso, né? Então, todos seremos transformados, Paulo diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, a trombeta está mencionada aqui. E aí eu quero dizer que hoje eu entendo que, no momento, no abrir e fechar de olhos, isso não se refere ao arrebatamento. Se refere à transformação que acontecerá aos mortos, aos que estiverem mortos, instantaneamente, no abrir e fechar de olhos. Essa transformação, ela acontecerá aos mortos e aos vivos, como Paulo diz lá. Nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, os vivos, os cristãos vivos, eles serão instantaneamente transformados. Ou seja, o corpo mortal será transformado num corpo imortal. É essa transformação que acontecerá no abrir e fechar de olhos. Então hoje o meu conceito sobre arrebatamento é que o arrebatamento não será desse jeito. O arrebatamento será lentamente, da mesma maneira como Jesus subiu aos céus diante dos olhos dos discípulos. No capítulo 1 de Atos, ele foi subindo, creio eu, lentamente. Ele foi subindo e os discípulos foram vendo. Até que uma nuvem o encobriu. Eu creio que o arrebatamento será desse jeito. E porque no abrir e fechar de olhos é a transformação, mas não o arrebatamento da igreja. Mas nós estamos querendo aqui a questão da trombeta, né? Ante a última trombeta. E aí ele dá mais essa informação a respeito da trombeta, que é a última trombeta. A última trombeta de quê? Aí nós vamos lá para Apocalipse. Agora vamos lá para Apocalipse. E em Apocalipse vai ser mencionada a última trombeta, né? Apocalipse 11, 15. Vamos ver. Apocalipse 11, 15. Porque em Apocalipse é assim, a sétima trombeta. Aqui está, a sétima trombeta. Por que a sétima trombeta? Porque aqui é mencionado que existem 7 trombetas que vão tocar. Então vamos ler, por exemplo, Apocalipse 8, 2. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. 7 trombetas, né? 7 trombetas. Deixa eu ver mais aqui. Vamos agora para o capítulo 11, né? 11, Apocalipse 11, 15. E tocou o 7º anjo a sua trombeta. Ora, então, Paulo diz, 1 Coríntios 15, 51 ou 52. Ante a última trombeta. E Apocalipse fala aqui, a 7ª trombeta. A 7ª trombeta é a última das 7, dessa sequência de 7 trombetas. Então, vamos ler o que ele diz aqui. E tocou o 7º anjo a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, creio eu que, quando Paulo menciona na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e a trombeta soará, né, com a trombeta de Deus, a trombeta de Deus que acontecerá na vinda de Jesus, é essa 7ª trombeta que Apocalipse menciona. Os 7 anjos tocou a 7ª trombeta, né? Essa última trombeta. E que também 1 Coríntios 15, 52 menciona como a última trombeta. A 7ª é a última da sequência de 7. E esses são os fenômenos que acontecerão na vinda de Jesus. Na vinda de Jesus. E então ele virá para ser visto por todas as tribos da terra, e depois os judeus verão, né, inconfundível a vinda dele nos céus, e a igreja também contemplará isso, né?
E aí você vê que nessa carta aqui aos Tessalonicenses, Paulo diz que acontecerão ao mesmo tempo essas três coisas da escatologia. A vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos justos. Creio que a palavra ressurreição aqui, não, arrebatamento, né? Verso 17, Apocalipse, 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então a palavra arrebatados aparece aqui. Então será o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus e a ressurreição dos mortos, dos justos, né? Porque na verdade haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, somente aqueles que creram em Jesus ressuscitarão com a sua vinda. Paulo ainda menciona essa questão aqui. Verso 15 ele diz: nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. E depois no verso 17, depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Eu tenho entendido que haverá um martírio da igreja, tanto da igreja gentílica quanto da judaica. A igreja sofrerá um martírio. Grande parte da igreja será exterminada. Quase toda. Na verdade é uma coisa desagradável de dizer, mas não podemos esconder o que está escrito, né? O Apocalipse, ele revela assim uma grande mortandade contra a igreja. O anticristo irá perseguir a igreja e irá matar grande parte da igreja. Porém, esse texto aqui de 1 Tessalonicenses 4, ele nos dá alguma esperança do seguinte sentido, que nem toda a igreja será morta, porque pode dizer, nós os que ficaram vivos para a vinda do Senhor. Então, quando Jesus vier, ainda haverá discípulos, cristãos vivos na terra. Então significa que nem todos serão mortos, mas em grande parte será. Então nós estamos aí, eu sei que grande parte da igreja aguarda a vinda de Jesus imediatamente, iminente, mas acontecerá, a vinda de Jesus acontecerá. Porém, só acontecerá depois que se cumprir aquelas condições que falei ontem sobre isso, né? A apostasia, a manifestação do anticristo e a manifestação do anticristo, e creio que o anticristo irá perseguir a igreja e ele que irá realmente martirizar a igreja. Mas a vinda de Jesus é certa, né? Jesus fala em Lucas capítulo 21, diz assim: quando vocês virem essas coisas acontecendo, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Algumas traduções têm até essa expressão aqui: exultai, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então temos diante de nós aí um grande desafio, a igreja sendo colocada na prova, mas independentemente do que aconteça, depois Jesus virá, e aí ele vai resolver, né? Aí ele vai trazer realmente a bênção, ele vai colocar ordem no mundo, porque só mesmo Jesus mesmo é que vai consertar o mundo. Tudo que está acontecendo aí, Satanás está por trás disso, mas Deus está no controle total. Embora para que se cumpra as escrituras, Deus é coerente, deixa que a igreja seja provada, né? Nesses tempos difíceis, a nossa fé será aprovada. Então convém que hoje nós estejamos nos esforçando para termos assim comunhão com Deus, dependência de Deus, porque não podemos mudar aquilo que está escrito. Então vou dar uma parada aqui agora, e que Jesus abençoe vocês, todos nós, e nos prepare, Espírito Santo nos revista de toda a armadura de Deus, para que nós possamos enfrentar os tempos que virão e estar em pé na presença do Filho do Homem, né? Não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. João usa essa expressão. Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus.